Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, ultimamente eu tenho trazido para vocês muitos vídeos de instrução, né? De certa forma, essas instruções não fogem da ideia do canal, que é desmistificar as incoerências das instituições desse movimento autocrático aqui no Brasil. E uma das coisas interessantes que eu me deparei é sobre um assunto que rotineiramente alguns maçons fazem um tipo de afirmação sem dar o princípio ao contraditório. O cara simplesmente afirma, mas quando é contextualizado, ele não tem um princípio, ele não consegue buscar na origem uma sustentabilidade tanto na historicidade como na atualidade, segundo o que consiste o tema que ele apresenta. Existe um irmão que eu admiro muito, não o conheço pessoalmente porque eu só escuto a sua voz, mas tive a oportunidade em alguns grupos maçônicos de trocar algumas ideias um tanto vagas, até porque ele não teve o espírito eclético e de certa forma filosófico de mantermos um diálogo. Simplesmente quando foi contextualizado ele se retirou, ou seja, aplicando assim a sua verdade como algo afirmativo e sendo assim que não pode ser contrariado. Isso é muito comum, eu já tenho dito aqui para vocês que os maçons, quando eles falam de maçonaria, principalmente os YouTubes, se você observar, eu repito muito isso aqui, se você observar quando eles são interrogados, eles falam da maçonaria como se fosse um todo, né? O cara é do Grande Oriente do Brasil, então ele é interrogado sobre alguns questionamentos, e aí então ele fala como se toda a maçonaria universal fosse de acordo com a sua instituição, a qual ele está inserido. Não é diferente alguns irmãos da Grande Loja, e etc, etc. Então eles procuram fazer as suas afirmações sem um princípio. Ele simplesmente chega e joga para você, e você ali vai acreditar que seja uma verdade em todo o aspecto universal, como se a Grande Loja Unida da Inglaterra tivesse o mesmo pensamento, como se as grandes lojas, como se os grandes orientes independentes, como a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, tivesse a mesma política administrativa. A gente sabe que a maçonaria hoje é uma dinâmica, temos N instituições maçônicas no mundo, e aqui no Brasil já temos aí 230 potências maçônicas aqui na nossa geopolítica. Esse irmão é o Zildo, né? Acho que dificilmente você que participa de um grupo, você não já escutou um áudio do Zildo, né? É um irmão que tem uma metodologia e tem uma pedagogia na sua narrativa, na sua forma de falar, que nos deixa até preso do início ao fim, né? Então o Zildo hoje ele é conhecido aí nos grupos de WhatsApp pelo seu áudio, trazendo suas instruções, muitas vezes de forma bastante contundente, principalmente quando se trata de simbolismo maçônico e etc. Eu tenho uma grande admiração pelo Zildo, mas infelizmente ele fez um áudio, né, sobre um tema que a gente percebe que ele foi tendencioso e afirmativo, e sem dar princípios, ou seja, falando assim daquilo que ele acredita, conforme aquilo que ele recebeu dentro do que consiste a sua instituição. E uma coisa que eu não vou deixar aqui de engrandecer, que eu estava com um diálogo, eu me sinto muito à vontade, porque é o meu paduan, né? E o Jarbinha, o meu irmão Jarbinha, ele falou uma coisa que não tem como você contextualizar. Ele foi muito feliz na sua colocação, viu, Jarbinha? Você foi muito feliz mesmo. E eu não poderia deixar aqui de louvar a sua fala, né? O que você externou no grupo maçônico. Quando ele disse assim, abre aspas, eu particularmente
eu tenho, não foi dessa forma, eu estou fazendo só uma extensão do que ele falou. Eu tenho o meu princípio da minha origem. Então eu vou defender aquilo que eu acredito como verdade, que nada mais é aquilo que minha Constituição e o meu regimento da minha potência, que é grande loja hoje, né? Que anteriormente ele estava no GOS e anteriormente ao GOS pertencia à Glumb. Então ele defende como verdade para ele, que ele tem esse princípio de verdade inquestionável, é o que se apresenta a Constituição e o RG da grande loja maçônica do estado do Ceará. Ele disse que a vivência dele é pautada dentro desses regulamentos. Então, fecha aspas, o Jarbinha foi muito feliz. Então não tem que se discutir. Se ele um dia queira falar no YouTube, né, ele tem que falar de acordo com o que ele acredita, dentro dos princípios do que ele tem como verdade. Mas acredito que jamais o Jarbinha, depois dessa afirmação dele, ele vai dizer assim, ó, a maçonaria universal é assim. Porque ele sabe que não é assim, né? Pelo menos dentro do princípio do que eu apresentei, do que seja a loja regular e constituída nesse meu último vídeo. Então a gente sabe que para muitas potências, uma loja regular e constituída, ela diverge muito em termos administrativos. Mas se você quiser defender a sua instituição, não tem por que eu fazer uma contextualização, é a sua verdade. É o seu princípio de ortodoxia, de fundamentalismo. Então você está coberto de razão. Jarbinha foi muito feliz. Parabéns, Jarbinha. Me orgulho de ter tido você como meu paduan, viu? Você foi muito feliz. Então, ao defender a sua instituição, tem que defender. Mas não falar em aspecto universal, porque vai dividir. Foi o caso do Zildo. O Zildo trouxe algo que ele universalizou, né? Ele fez uma universalização em relação à sua afirmação, em um termo muito complexo, que hoje não se tem mais como sustentar uma verdade inquestionável, né? Absoluta. Sabemos hoje que esse leque já está muito sendo desmistificado, não somente pelo Jair Gomes, mas por muitos maçons, até mesmo aqui no YouTube, fala que não há como você segurar uma verdade absoluta de um princípio do que seja uma potência regular, no sentido do macro, né? E o Zildo trouxe nesse áudio as suas afirmações, mostrando um princípio de regularidade com respeito à obediência, né, dos landmarks, ou seja, e eu quero dizer aqui para você o seguinte, ó, há uma diferença entre obedecer os landmarks e vivenciá-lo de forma objetiva na vivência do dia a dia institucional e das lojas maçônicas. Você pode dizer que obedece. Você pode colocar lá no seu cartão de presença lá os landmarks, você pode colocar lá no seu regimento que está lá os landmarks de Mackay. Vamos falar dos landmarks de Mackay, né? Os 25 landmarks de Mackay que aqui no Brasil, na América, se respeitam, se aceita os 25 landmarks de Mackay, ok? Então, quando você faz esse tipo de afirmação, que os landmarks seriam o princípio da regularidade de uma dita instituição e faz com que essa se estenda para essa universalidade, e aí é onde há um conflito, merece uma contextualização. Por quê? Aí eu vou usar a dinâmica que eu usei do último vídeo, eu vou usar a dinâmica que eu achei muito interessante, né? Trazer assim virtualmente, de forma fantasiosa, um convidado para conversar comigo aqui, já que será impossível, né? É impossível um dia eu estar sentado diante de um grão-mestre, de um grande olho do Brasil, ou até do próprio Zildo, para a gente bater um papo online e de certa forma, tratarmos desses assuntos complexos de forma imparcial ou até partidária, ou de certa forma filosófica, respeitando os direitos da recíproca e da correlata, ou seja, um debate em uma mesa aberta. Então eu achei muito interessante a temática que eu criei de um mundo fantasioso, de trazer aqui para conversarmos, né, a representabilidade. Então digamos dentro desse mundo fantasioso, estou aqui diante do Zildo, né? O Zildo está aqui representando e assegurando a sua afirmação que ele diz
que uma potência maçônica ela deve estar na obediência, né? Na obediência dos landmarks de Mackay. Olha, vou voltar novamente, que a repetição é a alma do saber. Obedecer é uma coisa, vivência objetiva é outra coisa. Eu vou trazer aqui um exemplo para você entender melhor, ser mais pedagógico. Existe uma parábola de Jesus nos seus evangelhos, muito interessante, que ele fala de dois filhos, que o pai ao amanhecer pediu que os seus dois filhos fossem lavrar a terra. E um dos filhos disse assim: não, pai, eu vou lavrar a terra, deixa comigo, pai, eu vou lavrar a terra. Ou seja, esse filho se mostrou um filho obediente à palavra do pai, à petição do pai. Ele disse que ia lavrar a terra, né? Ele disse que ia lavrar a terra. E o outro disse que não, eu não vou lavrar a terra não, né? Disse que não. Porém, quando o pai fez os seus afazeres e retornando para o seu lar, observou que aquele filho que se mostrou obediente, não estava na lavoura, não estava no campo, não estava trabalhando, mas sim aquele filho que disse que não ia. Aquele filho que disse que não ia, que obedeceu o pai. E aí Jesus faz o questionamento, faz a interrogação: qual desses dois filhos fez a vontade do pai? Aquele que disse que faria por obediência, ou aquele que disse que não ia fazer, mas obedeceu de forma objetiva, foi lá e viveu a situação? Pela lógica da parábola, seria o filho, né, que disse que não iria fazer, que desobedeceu, mas viveu, né? Então, essa parábola é muito rica e nos dá uma chave hermenêutica para que nós possamos falar o que queremos falar hoje aqui. Então, de repente, na sua instituição está lá obedecer, né, de forma pétrica os landmarks de Mackay, os 25 landmarks. Mas será que na vivência objetiva esses landmarks são obedecidos? Será que de fato a sua instituição obedece esses landmarks? Bem, então vamos lá. Então eu estou aqui com o nosso irmão Zildo, né? Digamos, estou aqui com o meu irmão Zildo. Então eu faço a seguinte pergunta ao meu irmão Zildo. Meu irmão Zildo, de princípio você de fato acredita, não foi simplesmente um momento de empolgação, um momento institucional, um momento onde você não queria se comprometer com a sua origem institucional, né? Porque a partir do momento que você o contrarie os ditames institucionais do que está na sua Constituição, no seu RG, nós sabemos que isso vai te trazer problema, né? Então, você de fato acredita que as instituições maçônicas devem seguir de fato os landmarks? Então, digamos que o irmão Zildo diga, segundo o seu áudio, ele diga: sim, eu defendo e acredito que uma potência maçônica deve estar na obediência dos landmarks. Com isso, ela tem o seu primeiro princípio de regularidade. Digamos que ele diga isso, né? E aí, eu começo novamente um questionamento. Mas, meu irmão Zildo, nós somos sabedores que essas questões administrativas de intervisitação entre as potências maçônicas é algo totalmente político, né? É algo totalmente político. Eu falo aqui, dou um exemplo aqui do micro aqui do estado do Ceará, né, dessa geografia, onde nós temos 4 potências maçônicas com a mesma regularidade na origem, ou seja, potências essas que obedecem os landmarks de Mackay, né, que nada mais é que a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, o Grande Oriente do Brasil Ceará, o Grande Oriente Ceará e a Grande Loja Maçônica do Estado de Ceará. Essas 4 vertentes maçônicas, com essa mesma regularidade que tem a obediência aos landmarks de Mackay, elas não têm uma intervisitação, elas não têm convivência. Mas elas obedecem os landmarks. Elas dizem obedecer os landmarks, até o ponto de que nos seus cartões de visita está lá o 14º e o 15º landmark. Mas por que não há essa intervisitação, não há essa obediência, né, de vivência objetiva aos landmarks, meu irmão Zildo? Aí fica um silêncio, fica uma vacuidade. Aí ele vai ter, digamos, entrar de fato nessa política administrativa do que consiste os tratados de mútuo reconhecimento. Então, eu diria que ele entraria nesse campo administrativo, né, dos tratados de mútuo reconhecimento, onde daria de fato o direito à intervisitação
que não seria a obediência aos landmarks, mas sim um aspecto político-administrativo de cada instituição. Então, eu já poderia aqui dizer e fazer uma contextualização que os landmarks não são obedecidos. Aliás, são obedecidos, mas não são vivenciados. É aquele filho que diz que vai fazer, mas não faz. Então, essas instituições estariam enquadradas dentro dessa parábola, né? É aquele indivíduo que diz que obedece, mas na hora do que o bicho pega, né? Não há o respeito na objetividade da vivência, né? Da vivência dos landmarks. Eu diria que aí eu entraria nesse termo, aí eu sairia do propósito da conversação, né? Já iríamos para outro campo administrativo. Por quê? Porque é o seguinte, ó, os landmarks, já que essas potências maçônicas obedecem os landmarks, mas de certa forma veremos se de fato há uma vivência objetiva, ou seja, há um direcionamento que haja os direitos do que consiste os landmarks. Olha só o que diz o 14º landmark. Todo maçom tem o direito de visitar, tomar assento em qualquer loja, O sagrado direito de visitar sempre foi reconhecido como direito inerente a todo irmão em viagem pelo universo. Dessa forma, as lojas são encaradas como meras divisões por conveniência da família maçônica universal. Então, se nós obedecermos de fato esse 14º landmark, como o irmão Zildo está dizendo que devemos obedecer os landmarks, então tem que haver o direito do maçom na sua individualidade. Veja bem, o 14º landmark, ele trata do direito ao indivíduo do ser maçom, que eu vou apresentar aqui para vocês, que alguns irmãos cita esse landmark querendo, de certa forma, desfazer ou não dar veracidade ao 14º landmark, que não tem nada a ver. O landmark, eles são pragmáticos, contundentes e há um segmento. O que cabe é você entender o que seja um direito individual e um direito administrativo a qual o maçom esteja inserido de forma institucionalizada. Então, o 14º landmark fala do direito do maçom. Irmão Zildo, eu não sei como se trata aí, eu me dirijo ao irmão Zildo. Irmão Zildo, eu não sei como é tratado esse landmark na sua jurisdição, ou seja, na sua geografia. Mas aqui no estado do Ceará, essas vertentes maçônicas, elas não têm essa vivência, tem a obediência, mas não tem a vivência do 14º landmark. Na sua geografia, há essa vivência objetiva? Então ele vai, Cosmo, pensar e vai dizer, sim, aqui há essa vivência objetiva. Mas espera aí, todas as potências maçônicas regulares, que têm o mesmo princípio da obediência, já aqui no estado do Ceará, e acredito em outros estados, não tem essa vivência. Então, aonde está essa regularidade? Na obediência ou na vivência? Porque obedecer é uma coisa, vivência é outra. Então, o que seria mais interessante? O filho que foi louvado foi o filho que foi lá, disse que não ia, mas foi lá e fez. E o filho que, de certa forma, disse que ia e não fez, disse que ia e não fez, não foi visto como virtuoso, digamos assim. Então, eu creio que a vivência ela é muito mais superior do que a obediência. Então, se aqui no estado do Ceará nós não temos essa vivência, logo, essas potências maçônicas em supracitado, né, elas não estão seguindo os 25 landmarks de Mackay, principalmente o 14º landmark. Você concorda, irmão Zildo?
aí fica aquele vazio. Pelos princípios, ele ficou no vazio, né, digamos, aí, pelos princípios que eu argumentei a você, você concordaria? Rapaz, né, não fica assim? Aí eu não vou dizer que ele concordaria ou não, porque ele não está aqui presente, né, para concordar ou não. Mas digamos que ele discorde, né? Digamos que ele discorde. Então eu vou questioná-lo novamente. Espera aí, mas tu disse que as grandes lojas confederadas CMSB, incluindo a sua, elas são obedientes aos landmarks e que faz com que ela tenha esse princípio de regularidade. Tanto os Grandes Orientes Independentes, que são confederados à Comap, e o Grande Oriente Brasil, né, que é uma federação. Mas, e aí? Você diria que essas potências aqui no estado de Ceará são irregulares por simplesmente obedecerem, mas não viverem o landmark? Já que o que diz o landmark é um direito do maçom. É um direito do maçom que é inerente, sagrado. Não está falando que é necessário que ele esteja institucionalizado, mas que é um direito dele. Por quê? Porque é o seguinte, o landmark diz o seguinte, supomos que lá no início da maçonaria aqui no Brasil, onde não existia nenhum tipo de potência maçônica, nem muito menos o Grande Oriente, mas havia esporadicamente lojas maçônicas. Será que esse 14º landmark era respeitado? Será que de fato os irmãos que vinham da França, que vinha da Holanda, que vinha da Escócia, esses irmãos davam assento a esses irmãos? Será que isso ocorria? Se esses landmarks antecedem a objetividade estrutural de lojas maçônicas no Brasil, eu acredito que sim. Eu acredito que esses irmãos faziam valer esse landmark. Logo seguido do 15º. Olha como é interessante. Olha só como é interessante. O irmão vem lá da Escócia. Ele está aqui no Brasil. E as lojas são esporádicas. E digamos que ali tem uma loja maçônica no Rio de Janeiro. E aí ele mantém contato com o irmão dessa loja, né? Ele tem ali um contato com esse irmão dessa loja. Ele se fez reconhecer com aquele irmão, aquele irmão daquela loja específica o reconheceu, e etc, etc. Até então, ele está viajando, e aí ele quer visitar uma loja maçônica, e ele se encontra com a loja maçônica. E aí o 15º landmark diz assim, nenhum visitante desconhecido dos irmãos de uma loja pode ser admitido como visitante sem que seja primeiramente examinado conforme os antigos costumes. Ou seja, o irmão ele tem a liberdade, segundo o 15º, ele viajando, né? Ele viajando pelo orbe terrestre, visitando outras cidades, visitando outras nações, ele tem um direito inerente de visitar uma loja. Para isso, a exigência, segundo o landmark, é que ele se faça reconhecer, como maçom. E para que ele se faça reconhecer como maçom, você vai lá no primeiro landmark, que diz que tem formas e costumes tradicionais para que esse maçom se faça reconhecer para o outro. Se não ocorrer, segundo o landmark, não ocorrer a segunda situação, ou seja, a primeira é que ele se faça reconhecer como maçom, né, pela tradição. E a segunda seria o seguinte, ou seja, primeiro examinado conforme os antigos costumes. Esse é o primeiro, ele tem que ser examinado. Só pode esse exame ser dispensado, ou seja, pode ser dispensado, não há necessidade, se o maçom for conhecido de algum irmão do quadro, que por ele se responsabilizar. Ou seja, se ali tiver um irmão do quadro que reconheça o irmão como maçom, teve uma historicidade com ele, teve uma vivência objetiva com ele, o landmark está dizendo que não precisa fazer as formalidades do reconhecimento. Esse irmão, o anfitrião, a palavra fugiu aqui, peraí, anfitrião, aí já, deixa para lá. O irmão que vai receber, o vídeo é ao vivo, pessoal, e eu não corto não, viu? O irmão que vai receber o seu convidado, ele tem a responsabilidade de assegurar ser o seu garante para que o irmão tome assento.
É o que o Landmark diz. Bem, eu vou dar um exemplo aqui bastante, digamos assim, finito. Infinito não, bastante objetivo. Eu tive agora em Milagres, né? E os irmãos que outrora eram, né, da Templários de Milagres número 17, constituíram uma loja sob os auspícios do GOS, né? Constituíram uma loja sob os auspícios do GOS. Esses irmãos devidamente me reconhecem. Esses irmãos tiveram vivência objetiva comigo, né? Tiveram vivência com os irmãos que me ladeavam. Segundo a prerrogativa desse Landmark, vou até citar aqui com todo o amor e toda a consideração, o meu irmão Cicinho, meu irmão Ricardo, meu irmão Roberto, né? Os meus irmãos da loja específica, que eu estou usando aqui como exemplo. Meus irmãos, me desculpa, né? Não quero aqui simplesmente usando meus irmãos como exemplo. Esses irmãos, eles me reconhecem. Segundo o 15º Landmark, eles têm prerrogativa de me aceitarem em uma reunião na loja específica, onde eles estão inseridos hoje, se obedecêssemos os Landmark. Aliás, obedecer, obedece, mas se nós vivenciássemos os Landmark, se nós fôssemos aquele filho que dissesse, não vou, mas faço, né? Eu não vou, mas faço. Então, segundo esse Landmark, deve ocorrer isso. Mas aí, em contextualização, meu irmão Zildo, estou me dirigindo aqui, o Zildo, e a todos vocês que estão acompanhando o meu canal. Em contextualização, você pode pegar o 17º Landmark. Você pode pegar o 17º Landmark, que diz o seguinte: todo maçom está sujeito às leis e regulamento da jurisdição maçônica em que reside, mesmo não sendo membro de qualquer loja. A não filiação já por si é uma falta maçônica. Olha, interessante, é esse assunto aqui, essa temática desse assunto, que as instituições asseguram a sua legalidade de não permitir o moribundo, digamos assim, tomar assento em uma loja da sua jurisdição. É aqui que a Maria ainda está viva, né? Mas daqui a pouco ela morre, a preá, né? A Maria está viva. Então, essas instituições que não mantêm a vivência segundo os Landmark, ela segura a sua prerrogativa em cima desse Landmark. Bem, esse Landmark desfaz o 14º e o 15º? Está desfazendo? Está contrariando? Não, de maneira nenhuma. A não ser que você queira aceitar, a não ser que você queira de fato ser o obediente que não faz, né? O obediente que não faz. Mas se você quer a vivência, né, objetiva, você vai ver que não desfaz. Não desfaz. Por quê? Porque o 14º fala da inerência, da individualidade que é um sagrado direito. Não fala do conceito administrativo da instituição. Está sobre os auspícios da jurisdição, não anula o 14º. Não anula. Você pode estar na jurisdição, obedecendo os códigos disciplinares, obedecendo o RGF, obedecendo a Constituição, o Código de eleitoral, etc. É isso que o Landmark está dizendo. Ele está falando que você tem que estar ali. Se uma loja da tua jurisdição diz que uma loja regularmente constituída é de 7 mestres maçom, você deve obedecer. Deve obedecer. Se a sua jurisdição diz que uma loja regular e constituída é 7 irmãos e 3 mestres maçom, você deve obedecer. Se uma loja da tua jurisdição diz que é 3 mestres maçom, você deve obedecer. Você está sobre essa jurisdição. Mas não anula o 14º Landmark, porque é um direito individual. É um direito individual. Digamos que estamos lá no século XVIII, mas vamos trazer para a atualidade. Vamos trazer aqui para o momento, né, atual, que chegou aqui os meus ouvidos bem quentinho mesmo, tá bem quentinho ainda. Um irmão do Grande Oriente do Brasil, potência essa mais tradicional de que todas que aqui estão, veio aqui no estado do Ceará e pediu assento na grande loja maçônica do estado do Ceará.
pediu assento, devidamente seguindo os padrões do 15º Landmark. Seguindo os padrões do 15º Landmark. Um irmão familiar, ou seja, já com tratativa de vivência objetiva com o mesmo, o aceitou como maçom, é o seu garante, porém, a grande loja, segundo a sua loja da jurisdição, o proibiu esse irmão de tomar assento. Porque a grande loja maçônica do estado do Ceará não tem tratados de mútuo reconhecimento com o grande oriente do Brasil. Então, obedecer é uma coisa, afirmo, vivenciar de forma objetiva é outra. Então eu diria que dentro desse princípio afirmado pelo nosso irmão Zildo, meu irmão, tá difícil de encontrar uma potência regular, viu? Tá difícil. Por isso que a Glumb nasce para desmitificar e contradizer essa política administrativa. Na Glumb, qualquer loja da jurisdição, se você não for reconhecido pelo irmão do quadro, você vai passar pelos processos do reconhecimento, segundo o primeiro Landmark. Você passando pelos processos do reconhecimento, e é os processos do reconhecimento tradicional. Nenhum venerável mestre ou cobridor externo da potência das lojas jurisdicionadas à Glumb vai pedir o teu sim, vai pedir a tua palavra semestral e vai pedir os teus carnés em dias com as tuas mensalidades. De maneira nenhuma. Ele vai levar você ao reconhecimento do que consiste os landmarks de Mackay. Então, se eu fosse egoísta e antagônico, eu diria que a única potência aqui no estado do Ceará, né, e digamos, não vou aqui generalizar, de âmbito nacional, seria a Glumb, que respeita os 25 landmarks de Mackay, porque obedece e pratica na vivência objetiva. Ou seja, faz com que os maçons que perambulam pelo orbe terrestre, se desejoso de tomar assento em uma loja da Glumb, ele tem direito, porque o direito é dele. O direito é dele. Para fechar esse vídeo, eu vou dar um adendo aqui muito interessante. Poucos maçons da jurisdição da grande loja aqui, da grande loja do estado de Ceará, conhecem o seu próprio RG. Aliás, conhece e muitos desconhecem o seu próprio RG. Existe, não vai dar tempo, o vídeo já está muito longo, já está em 32 minutos, um artigo no seu RG que diz o seguinte, um maçom, mesmo ele estando adormecido, ou seja, não esteja ativo na sua jurisdição, na sua potência, ele tem direito, segundo a prerrogativa do venerável mestre, esse irmão, pelo menos, sem nenhum tipo administrativo, né, sem sequer o venerável comunicar ao grão-mestrado, mas segundo a prerrogativa do venerável, o venerável tem esse poder, digamos, de permitir esse irmão frequentar a loja durante um mês, para que assim, depois desse findado esses 30 dias, ele possa pedir a sua filiação e a sua regularização novamente. É lindo isso aí. É isso aí. Então, uma visita maçônica, meu irmão, não vai ferir nada. Não vai ferir nada. O irmão toma assento, o irmão visita. Agora, se ele queira se beneficiar da estrutura institucional como um associado, deve sim estar sujeito e passar pelos princípios administrativos da instituição, que diz o 17º Landmark. Uma coisa é o 14º e o 15º, o 17º é outro. Aí eu quero ser um associado daquela instituição, eu quero me beneficiar das benesses institucionais da instituição a qual eu pedi assento. Aí eu vou passar pelos processos administrativos. Mais claro do que isso, mais pedagógico é impossível. Meu irmão Zildo, muito obrigado pela sua participação virtual, fantasiosa. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.